E no vídeo de hoje o que nós temos aqui é um Asus ROG Phone na sua 7ª geração. Observe bem que o nosso smartphone está bem avariado, bem danificado. Sendo assim, aqui é o David, o nosso especialista, mais uma vez vamos para o conserto. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta e bora para mais um vídeo. O nosso smartphone dessa vez precisa de um reparo não somente na sua parte frontal, mas também ali na parte de trás, uma vez que os seus danos se alastraram praticamente por todo o smartphone. Então, precisamos de um reparo completo. Esse aparelho agora precisa ser desmontado por completo, uma vez que David precisa também ter acesso aos componentes internos. E aqui começamos mais uma parte interessante quando se trata de um modelo de Asus ROG Phone. Como eu disse, essa aqui é a 7ª geração. David então consegue remover a nossa tampa que já estava bem avariada. Depois disso, precisamos seguir para a remoção dos parafusos que seguram as proteções e grades da nossa placa principal e também da nossa subplaca de carga. Observe bem que o design interno dele é um pouco diferente da maioria dos smartphones que costumamos ver por aqui. Isso porque ele consiste em ter duas baterias e também várias placas espalhadas ao longo do smartphone. Uma espécie de conectores flex que passam por cima das baterias e assim por diante. Realmente é um smartphone diferente de tudo que já vimos. David começa o processo de desmontagem. Uma vez que agora removemos também mais alguns parafusos e desconectamos mais alguns conectores, David pode então remover algumas peças e em seguida precisaremos testar uma tela nova. Iremos ver se é possível fazer todo esse processo, já que na maioria dos smartphones isso não é possível, uma vez que precisamos estar com ele totalmente montado para ter certeza de que o nosso aparelho pode ser testado uma tela sem antes remontá-lo por completo. Observe que David agora está removendo a bateria e embaixo dela possui algumas conexões. Isso é necessário já que precisamos remover a nossa tela e alguns conectores FPC passam por baixo da bateria. Isso tornando impossível que faça a remoção dessa tela sem a remoção da bateria, ou pelo menos que precisamos erguê-la para ter acesso aos componentes que estão ali embaixo. O processo de remoção da nossa tela frontal é um tanto quanto difícil, uma vez que precisamos sempre utilizar de uma espátula metálica e também de uma espátula plástica. Um pouco de álcool isopropílico também pode ser utilizado, mas em quantidades moderadas. Embora modelos como o Asus ROG Phone 7 possuam componentes realmente de um alto valor. Por isso aqui fica uma dica: não leve seu smartphone com defeito ou qualquer outro tipo de problema em uma assistência qualquer. Leve sempre uma assistência de qualidade e que seja da sua confiança. O nosso smartphone agora está sendo tratado muito bem pelo nosso amigo David. Temos agora o nosso chassi praticamente limpo e David também pôde remover principalmente as impurezas e imperfeições que possam ter ficado. Aqui é mais uma informação que eu deixo para você. Caso seu smartphone esteja com alguma deformidade, sujeira ou coisa do tipo, é importante que você trate muito bem, uma vez que smartphones como esse tendem a possuir um chassi em alumínio e telas bem sensíveis. Por isso, não é permitido que fique nenhum tipo de resquício de poeira ou deformidade no chassi do seu aparelho. Isso tudo deve ser consertado antes mesmo de fixar a nova tela. Por isso, esse é um conselho muito importante, que fará com que o seu smartphone dure muito tempo. David agora fixa então a nossa tela nova ao chassi. Podemos então fixar ali o nosso conector flex pela parte interna do nosso aparelho. Observamos algumas deformidades no chassi do nosso smartphone, uma vez que quando fixamos a tela ela não estava de maneira perfeita fixada. Assim, David já fez a correção e agora fixa a nossa tela novamente. Podemos então passar o conector flex pela parte central e depois disso conectar a nossa placa principal. Observe que ainda há alguns fios e composições que precisam ser reconectados. Esse é um processo interessante que deve ser feito.
David agora já está fazendo todo o processo de remontagem do nosso smartphone. Por isso, se você tiver um smartphone como por exemplo um Asus ROG Phone 5, 6, 7, 8 ou qualquer outro modelo, jamais tente desmontá-lo por conta própria. Uma vez que caso você faça isso e não tenha conhecimento no conserto de smartphones, pode acabar danificando mais ainda o seu aparelho. Isso ao invés de ter alguma espécie de economia quando se trata no conserto de um aparelho como esse. Observe bem que esse tipo de aparelho possui um alto valor, seja no quesito de aquisição ou até no quesito também de conseguir peças de reposição. David agora faz o processo de remontagem e tentaremos ligar o nosso aparelho. Somente nesse momento é que conseguiremos executar os testes básicos. Uma vez que o nosso smartphone está ligando, podemos então desbloqueá-lo. Nem todos os testes poderemos mostrar no vídeo, isso para manter toda a privacidade de nossos clientes. Conversamos com o dono desse aparelho e ele optou por não trocar a tampa traseira, pelo menos não por enquanto, ficando para uma próxima oportunidade. David reconecta o conector FX da nossa tampa traseira e pronto, aí está o nosso smartphone perfeitamente funcional. E esse foi mais um vídeo. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha. Temos vídeos aqui durante toda a semana, então é sempre um prazer ter vocês conosco. O nosso cliente ficou muito feliz e satisfeito. Se você tem um smartphone, envie para nós, o nosso endereço está aqui na descrição desse vídeo. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Caso você tenha o seu smartphone e tenha alguma dúvida, entre em contato conosco e faça já o seu orçamento. David ficará muito feliz em atender você. Aí está o nosso smartphone, meu nome é David, valeu, tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.